Comecemos com o vestuário de trabalho de todos os labores que têm a ver com o mar, seja a apanha do sargaço ou a nível de lagosta, peixe, etc. Podemos ver aqui vários exemplares. Na esquerda, uma primeira foto de retrato singular com o seu chapéu de palha, um cachecol, um tipo de blusa, um avental, uma saia, e no vestuário da fotografia do grupo à direita, várias pessoas que podemos ver com cores escuras, que têm uma certa generalidade a nível de padrões. Podemos ver que tem aqui uns cestos e uns tipo alguidares. Também vê-se uma senhora com um chapéu, sempre um cascol e uma boina, por exemplo, e uns lenços de algodão estampados. Comecemos com o vestuário de trabalho de todos os labores que têm a ver com fotografia do encontro que houve com o Abade São Lourenço de Montaria, porque aqui é a localização dessa fotografia. Podemos ver vários visuais diferentes a nível tanto dos homens e das senhoras. As senhoras estão as três vestidas com roupas do dia a dia, com aventais feitos no tiar bastante simples ou com motivos geométricos para a senhora do lado direito, lenço na cabeça e chale ao peito, de modo bastante simples. Os homens com vários tipos de chapéus, alguns com chapéu de coco, outros com chapéu de palha, boné ou chapéu normal. Isso é que constitui a base do vestuário do dia a dia. Riba d'Âncora, aqui várias fotografias da minha família, dos meus antepassados. Na fotografia à esquerda, a minha tetravó, todo do lado esquerdo, podemos notar uma generalidade nestes três retratos do uso de cores escuras, totalmente escuras, com um vestuário rico, mas não tão ordenado, a nível de ornamentações e etc. A jaqueta que cai um bocadinho sobre as ancas, mas muito, muito, muito ajeitadinha a nível da cintura. O ouro ao peito com as suas borboletas, podemos ver no retrato ao meio a minha tetravó com o ouro na colocação, que é designada como em franja. E no retrato do lado direito, sendo então o meu antepassado aquele menino que está na fotografia com as suas irmãs e com a sua mãe e avó. A nível do vestuário, podemos notar que dos lados de Riba d'Âncora, Caminha e essa zona toda, até uma certa época, usou-se muito, muito, muito as cores sóbrias, escuras, muito preto, muito simples, em quase toda essa região. 3 retratos de preparação prévia aqui com o casal à esquerda, no meio um soldado com o retrato antes do adeus para a guerra, e na terceira fotografia uma mãe e a sua filha. Podemos ver ainda o uso da jaqueta um bocadinho comprida, mas sempre justa a nível da cinta, um vestuário quase sempre do mesmo feitio. A nível do homem à esquerda, podemos notar que o chapéu está escondido atrás, mas que tem o seu fato de 3 peças. Aqui o uso da gravata quase sempre em todas as grandes ocasiões era muito comum. Na fotografia do meio podemos ver o uso de blusas, saias do tiar e aventais, podemos dizer de simples. E na terceira, uma saia bastante trabalhada, sem uso aqui de qualquer avental, e é o que podemos dizer para esses retratos. Continuamos com a mesma época de 3 retratos, mas não todos da mesma zona.
Os dois primeiros são de São Lourenço de Montaria e o último da senhora com a criança é de Riba d'Âncora. Podemos ver ainda o uso do preto em muitas ocasiões e aí continua generalizado com as jaquetas para as senhoras ao chambre, saias trabalhadas ou não e aventais bastante compridos. Podemos notar aqui, e nos homens sempre o fato de 3 peças com o uso da gravata. Dois retratos de Riba d'Âncora, a senhora à esquerda, podemos ver com o seu chambre bastante trabalhado, tanto na gola como na parte frontal, com o uso de um cordão comprido e apertado com um alfinete de 3 moedas, 3 libras. À direita, um retrato dos meus bisavós que nasceram nos finais do século XIX. Podemos ver na minha bisavó o penteado que era em vigor nessa época da Primeira Guerra Mundial, com o seu uso também do cordão e apertado com o alfinete de 3 libras. Continuamos aqui com 3 retratos de São Lourenço de Montaria. Podemos ver que continua sempre o uso do preto na sua generalidade. No retrato da esquerda, um retrato de família, podemos notar nas raparigas, pelo menos nas duas da direita, o tal penteado aos caracóis feitos de garfo e azeite. A nível do ouro atado com as suas borboletas, podemos também ver que é um feitio muito usado nessa zona. No retrato do meio, a começar a ver a aparecer umas saias com umas fitas, como no retrato anterior também podemos ver que a saia já era mais um bocadinho trabalhada. Aqui não se vê uso de avental. E na última foto, que é uma recordação durante uma festa, uma romaria qualquer, podemos ver já que as senhoras começam a usar as suas saias com as blusas, mas também, como tinha visto na fotografia, com o soldado. São variantes que podemos ver no vestuário feminino. Continuamos aqui com 3 retratos de São Lourenço de Montaria. Podemos ver que continua sempre o uso de retratos de São Lourenço da Montaria, com também aqui no retrato do meio e da senhora mais idosa do lado direito, os famosos caracóis que também se usaram em Indém, os caracóis de azeite. Podemos ainda concluir que continua sempre um estilo bem específico da zona de usar as jaquetas, o chambre ou as blusas, o ouro sempre colocado com uma forma bem específica e a parte inferior, a saia e o avental. Retratos de casamentos aqui que podemos ver com uh, ainda muito preto, tanto nos homens como nas mulheres. Não vou estar a repetir o que eu já disse atrás, e estes retratos são todos da zona de Âncora, São Lourenço da Montaria. Retratos de casamentos aqui que podemos ver com uh, espólio aqui de aventais de festa, que são aventais de uma coleção particular, que todas provêm dos finais do século XIX. Podemos ver que só tinha uma tira que fazia a volta toda da cinta, apertava-se então à frente, a nível do cós, o avental. Podemos ver que tem um feitio de também meter uns entremeios de renda na horizontal, na parte do avental superior, e também um pequeno retoque em baixo no folho. E aqui são todos exemplares de veludo, e um veludo axadrezado. Retratos de São Lourenço da Montaria. Vou começar com o lado esquerdo, com a aparição de uns bordados a nível da barra da saia, mas não como aqueles que estamos habituados a ver nos grupos folclóricos, que são da época mais ou menos da Primeira Guerra Mundial. E depois as 3 outras fotografias são recordações de festa,
e de romarias, e podemos ver que começa-se a usar então a blusita na parte superior e uma saia com avental já arredondado para as senhoras. Aqui uma fotografia de grupo durante uma ocasião de romaria que foi feita. Podemos começar a ver variantes do traje à lavradeira da zona de Caminha. Podemos ver então que há vários tipos de usar, seja com a senhora da esquerda com o seu chambre e as duas outras senhoras com camisa e chale ao peito, mas com aventais diferentes. Aqui podemos ver na sua generalidade bastante simples, e podemos também notar que a barra da saia continua simples e lisa. Aqui o traje à lavradeira da âncora, nos seus princípios, era aquele que vemos aqui na fotografia: uma saia do tiar, uma barra lisa, camisa, colete, chale ao peito, lenço com barbas à cabeça e um avental com motivos geométricos. Aqui Continuamos aqui com recordações do São João d'Arga, nos meados dos anos 40, princípio 50, com aqui uma fotografia de família à esquerda, que podemos ver os meus avós, o casal da direita, e a minha tia-avó e uma vizinha nossa, com o começo do uso então do dito traje à lavradeira da Serra d'Arga, que é a camisa, o avental aqui ou do tiar ou de cetim bordado, a saia continua ainda lisa, os chinelitos e a bolsa feita do tiar, tipo como aqueles os aventais que são feitos de lá, que é uma bolsita que é bastante usada nesta zona. À direita, uma fotografia de recordação também de família. Podemos ver então o princípio da evolução então do traje à lavradeira, que aqui é usado com a blusa, o avental, a saia continua simples, meias e chinelos, e o seu lenço de barbas na cabeça. Continua aqui um exemplar de uma recolha de um traje à lavradeira, então, que foi recolhido e concebido nos anos 40, 50, aqui com a minha tia-avó, que completa os seus 100 anos para a semana que vem. E podemos ver o começo de aventais floridos. Existiu um senhor que bordava os fatos à lavradeira em âncora, que até possuiu um rancho de riba de âncora, chamado Henrique Pinheiro, que tinha a alcunha de Henrique da Baia, e que tinha um dom de bordar os trajes à lavradeira, que a minha tia-avó tem o orgulho e a sorte de ter um traje feito por ele. Então podemos ver que ela aqui está com a sua saia feita no tiar, continua com a barra lisa, as meias, as chinelas, camisa, colete, o avental florido, a sua saquinha na mão e um lenço de barbas. No retrato da direita, a minha avó, também, que podemos ver com outro tipo de avental, de lenço, etc. Mas começa assim então a chegar a evolução do avental no traje à lavradeira. Exemplares aqui de aventais de traje de festa, de caminha, Serra d'Arga e por aí, tem. Podemos ver aqui num espólio de particular vários exemplares bordados de aventais que se usam com a saia do tiar, e aqui com um exemplar também do tipo de modelo das riscas dos riscados e dos trabalhos das saias do tiar desta zona.
Continuo aqui com a evolução do traje à lavradeira da zona da Serra d'Arga, Caminha, Adém e por aí, com um exemplar à esquerda de um elemento do rancho de São Lourenço Montaria, então com a sua blusa, como agora se tem usado nos anos 50, 60, que começa a ser tipo de nylon, que é um bocado transparente, que é um tecido bem específico que ainda é usado para algumas senhoras em dias de festa. No retrato do meio e nos outros três podemos ver vários exemplares então das variantes de trajes que se usava então para as festas, com ou aventais bordados nível arredondados e com base de cetim, ou então com aventais feitos no tiar e já a começar com os aventais floridos. Continuo aqui com a São Lourenço de Montaria, aqui vários trajes à lavradeira. Continua-se a ver que nos anos 50, 60 ainda as barras das saias continuam totalmente lisas e nuas, com os aventais que já começam a ser habituais com as suas flores, as suas rosas, e o uso do colete chile ao peito, ou então o uso da blusa. São Lourenço. Mais uma fotografia do aqui Apanha do Sargaço, com um grupo de 4 senhoras aqui com os seus trajes de trabalho, blusa feita de estopa, diremos assim, uma jaqueta de estopa, saias um bocado curtas, os aventais de chita, e não se vê nada a nível dos pés para poder trabalhar com muita facilidade. Mais uma fotografia do aqui Apanha do Sargaço, com um grupo de 4 senhoras aqui. Nessa diapositiva coloquei à esquerda 3 senhoras que, digamos assim, foram vestidas mais um bocadinho asseadas, mas com uma base de trás de trabalho, com o chapéu de palha, a sua camisa, o avental de trabalho de tiar ou de chita, saia do tiar com barra de xadrez ou barra de fazenda e os seus socos de madeira. Na senhora do meio, um traje à lavradeira básico e também um modelo de tipo de chinelos que eram usados nos anos 50, 60, envernizado com laço. Nessa diapositiva coloquei à esquerda 3 senhoras que, digamos assim, foram vestidas mais um bocadinho assim. Nessa diapositiva coloquei à esquerda 3 senhoras que, digamos assim, foram vestidas mais um bocadinho asseadas, mas com uma base de trás de trabalho, com o chapéu de palha, a sua camisa, o avental de trabalho de tiar ou de chita, saia do tiar com barra de xadrez ou barra de fazenda e os seus socos de madeira. Na senhora do meio, um
traje à lavradeira básico e também um modelo de tipo de chinelos que eram usados nos anos 50, 60, envernizado com laço. Nessa diapositiva coloquei à esquerda três senhoras que, ahm, digamos assim, foram ah, vestidas mais um bocadinho assim. Anos 60, podemos ver aqui várias senhoras que se dirigem para uma festa, talvez aqui um retrato de mordomas, com as suas saquinhas de tiar, os seus aventais de tiar ou de cetim bordados e as suas blusas na parte superior, as suas meias rendadas e o uso de sandálias ou de chinelas. Anos 60, podemos ver aqui várias senhoras que se dirigem para uma festa, talvez. Anos 60, podemos ver aqui várias senhoras que se dirigem para uma festa, talvez aqui um retrato de mordomas, com as suas saquinhas de tiar, os seus aventais de tiar ou de cetim bordados e as suas blusas na parte superior, as suas meias rendadas e o uso de sandálias ou de chinelas. Anos 60, podemos ver aqui várias senhoras que se dirigem para uma festa, talvez. Aqui dois modelos dos primeiros aventais que não têm nada a ver com os que estamos habituados a ver agora, e que têm as suas cores específicas e também os seus motivos bem diferentes. Aqui dois modelos dos primeiros aventais que não têm nada a ver com os que estamos habituados a ver agora. Retratos de elementos de rancho, à esquerda com o traje à lavradeira com aventais floridos e à direita uma das primeiras fotografias do rancho de Dém. Podemos ver que os homens usavam um boné, uma camisa branca, faixa, calça preta, e as senhoras estavam vestidas tipo como vimos nos princípios então, que é uma base inferior um bocado escura, que era saia de tiar, barra lisa, avental de veludo, colete, chale e lenço de barba já à cabeça. Retratos de elementos de rancho, à esquerda com ainda nas primeiras fotografias do rancho de Dém, podemos ver na fotografia, começamos à esquerda, com vários exemplares de fatos diferentes e já na fotografia à direita começa a ter uma certa uniformidade a nível dos trajes, quase todos iguais, a não ser uns feitios diferentes a nível dos bordados dos aventais, mas uma tentativa, uma ideia de encontrar então uma uniformização dos visuais nas senhoras. Ainda nas primeiras fotografias do rancho de Dém, podemos ver na fotografia como dia de feira nos anos 50 em Ponte Lima, podemos ver aqui o vestuário do dia a dia, aqui com uma blusa florida, um avental, uma saia simples, um ouro atado em franja e lenço à cabeça. Dia de feira nos anos 50 em Ponte Lima, podemos ver aqui o vestuário do dia. Traje à lavradeira em São Lourenço Montaria, podemos ver os magníficos exemplares aqui dos aventais tão emblemáticos dessa zona. Também um trabalho excepcional a nível das meias rendadas, aqui tudo é datado dos anos 60, 50, 60. Traje à lavradeira em São Lourenço Montaria, podemos ver os magníficos exemplares aqui. No traje à Aqui vários lavradeira, não se modelos esqueça sempre de de usar meias feitas o de que agulha. também é um
E Um podemos elemento muito ver que importante do fato realmente são as no meias. trajar É minhoto verdade que as meias e dessa zona são principalmente de motivos no muito de festa, no diferentes, festivo, extremamente bonitos, no e uso aqui das meias coloquei vários exemplares rendadas, dessas meias que havia se podem ver realmente nesses trajes. muitos No traje à modelos lavradeira, diferentes não se de esqueça, meia. aqui podemos ver também vários pontos de feitios usados nas meias no trajar de romaria do Alto Minho. Aqui podemos ver também vários pontos de feitios usados nas meias no trajar de romaria do Alto Minho. Aqui podemos ver também vários